Olá, boa noite para todos. Que bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser uma noite muito especial. Vamos tirar aquelas dúvidas. Esse tema hoje da nossa live, que será a vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos, entendendo e esclarecendo com base na ciência. Porque o que nós queremos é isso, é ter segurança, né? Não é pautar nossas decisões e principalmente as famílias embasados em achismos, né? Nós queremos evidências científicas. Então, estamos aguardando aqui Dr. Renato Kifuri. Está entrando. Dr. Renato. Oi, Socorro! Olá, boa noite. Olha só, a Sociedade Paraibana hoje está em festa, né? Sendo presenteada com essa presença ilustre, querida, que é o nosso amigo Renato Kifuri, tá? Então, assim, muita gente hoje querendo estar aqui para participar conosco, né? Esse tema tão polêmico, né, Renato? Eita! Obrigado pelo convite, Socorro. É um prazer estar aqui com você, sempre tão aí assumindo, né, a presidência da Sociedade Paraibana de Pediatria. Já aproveito para desejar a você e toda a sua diretoria aí uma gestão de muito sucesso. Eu tenho certeza que será, pelo comprometimento que todos vocês aí têm com a ciência, com as boas práticas, com o ensino, com a atualização do profissional da saúde. E isso aí ter a honra de participar aí da primeira live da sua gestão aí, para mim é uma honra e um prazer muito grande. Então, vamos conversar sobre um tema, como você bem lembrou, é um tema bastante atual, né, que tem despertado muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, até na comunidade dos pediatras, né? Ainda mais nas famílias que acabam ficando muito seguras. E nós, como sempre, pediatras, somos aí a fonte mais confiável de informação para as famílias, então a gente tem que estar preparado mesmo. Justamente. Renato, me permita aqui apresentá-lo, né? Eu sei que você já é muito conhecido, é uma pessoa que tem prestado um serviço enorme dentro dos veículos de comunicação, além, né, da academia, da ciência, uma pessoa super atualizado. Então, gente, olha só, o nosso palestrante hoje aqui, né, é o Renato Kifuri, ele é um pediatra infectologista que atua na área de imunizações há mais de 25 anos. Atualmente é o nosso presidente do departamento científico, né? Então é a nossa inspiração. Também ele é diretor da SBIM, ele é membro do Comitê de Vacinas da Federação de Ginecologistas, ele é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Europeia, da Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica, é consultor da Câmara Técnica do Estado de São Paulo e membro do comitê da Comissão Permanente que assessora o Ministério da Saúde. Então, com toda essa titulação, é de se imaginar que o tempo dele seja assim, bem pequenininho, mas mesmo assim ele nos prestigia hoje, né, aqui, com essa primeira live da Sociedade Paraibana de Pediatria, o novo triênio 2022 até 2024. Olha só, Renato, foram tantas perguntas, a gente tem que compilar, resumir, né, e também durante a live, as pessoas que se manifestarem, a gente vai também tentar atender. Mas, assim, aquela primeira, Renato, né, diante dessa, que o sentimento maior das famílias nesse momento, como você falou, é insegurança, né? E diante de todas essas fake news, é aquele medo que muitas vezes, né, levando a hesitação vacinal. E uma pergunta aqui que se repetiu, várias pessoas, Renato, por que vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19?
se sabemos que a carga da doença não tem essa importância na faixa etária? E aí, Renato? Fala aí. Acho que essa é a primeira pergunta a ser respondida mesmo, né, Socorro? Sempre que a gente introduz uma vacina no calendário, duas perguntas a gente precisa responder. A primeira delas é: precisamos vacinar? É importante? A doença tem valor introduzir a vacina? E a segunda, as vacinas que a gente dispõe são eficazes, são seguras? Então, essas são as duas respostas que a gente vai, acho que, permear um pouco, bastante da nossa conversa aqui hoje. Te agradeço, antes de tudo, a apresentação carinhosa. É sempre um prazer estar com vocês aqui da Paraíba e, novamente, uma boa noite a todos que entraram e estão nos assistindo, nos prestigiando aí com a sua presença. Então, a primeira pergunta é essa: nós precisamos vacinar as crianças de 5 a 11 anos ou as crianças menores de 5 anos? Mais para frente a gente vai discutir Coronavac, outras vacinas a partir de 3, a partir de 2. Qual que é a carga que a doença tem, né? Então, a gente se distraiu um pouco, Socorro, quando olhava para aqueles dados. Nós mesmos, né, enfatizamos demais a questão do idoso, como é desproporcional, como os idosos são acometidos com risco de mortalidade muito maior, 60 vezes maior o risco de algum idoso com mais de 80 anos vir a falecer de Covid do que um adulto jovem, né? A ponto de, Socorro, quando a gente vacinava os idosos e a vacina tinha uma eficácia de 90%, mesmo esses idosos com 90% menos chances de falecer de Covid, porque foram vacinados, ainda assim o risco era maior do que um adulto jovem não vacinado. Só para você ter uma ideia como a idade é o principal fator de risco. E isso nos confundiu, achando que as crianças não precisariam nunca ser vacinadas, que a doença não era importante na pediatria, quando, na verdade, a gente dizia: as crianças serão as últimas a serem vacinadas. Nós temos grupos prioritários antes de vacinar as crianças. Porque quando a gente olha para os números na pediatria, proporcionalmente elas representam uma parcela muito pequena. Dos óbitos, 0,4%. Do total de internações, 1,5%. Só que na hora que você vê 630 mil óbitos, Socorro, 0,4%, foram mais de 2.500 vidas perdidas para a Covid-19 entre crianças e adolescentes. Mais de 30 mil hospitalizações. Quase uma centena de casos fatais de síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. Covid longa, né, sofrimento, dor. Só a Covid sozinha, né, faz mais vítimas do que todas as vacinas do calendário infantil somadas. Se nós somarmos aí o que mata difteria, coqueluche, sarampo, febre amarela, diarreia por rotavírus, doença meningocócica, gripe, hepatite, elas juntas não perfazem nem 1.000 mortes por ano. A Covid matou 2.600 nesses 2 anos. Então, a gente se distrai com essa desproporção, é só 0,4% do total de mortes, é só 1,5%, é muita criança, infelizmente. Metade delas tem alguma comorbidade, mas a outra metade não tem, Socorro. Então, os óbitos que a gente tem, você fala: só morre criança que tem alguma condição crônica. Metade das crianças que foram vítimas fatais da Covid-19 entre nós não tinham nenhum fator de risco sequer. Então, é uma doença que, mesmo com essa desproporção com os adultos, tem um enorme impacto na pediatria. De novo, eu repito, porque esses números a gente, às vezes, se distrai e não presta atenção. Ninguém hesita em vacinar seu filho contra sarampo, contra meningite. Tem gente que paga vacinas no particular até para acrescentar, para ampliar a proteção da meningite, contra pneumonias, contra coqueluche. Todos nós levamos muito a sério o calendário vacinal das crianças. E a Covid-19 tem um impacto muito maior do que qualquer uma dessas doenças que a gente possa olhar para o calendário infantil. Então, é muito necessário, sim, que a gente vacine nossas crianças. Porque, a despeito da mortalidade, né, que já por si só já justificaria, nós temos todos esses outros aspectos: a dor, o sofrimento, a hospitalização, a transmissão na comunidade, a questão da Covid longa, da síndrome inflamatória. Eu acho que a gente tem razões de sobra aí para vacinar nossas crianças, e seria uma pena se alguém de nós aqui, ou se tiver um paciente, a gente sabe, né, Socorro? Você perder uma criança
uma doença prevenível, né? Por vacina, né? Teve uma Não se meningite, admite. teve um sarampo, morrer de sarampo, morrer de tétano, morrer de meningite, é a mesma coisa, morrer de Covid. Né? Hoje em dia, uma criança de 5 a 11 anos realmente é triste demais para nós e para as famílias. Assim, é lamentável essa percepção que as pessoas fazem, esse raciocínio, é querer comparar, né, números, mortes, números com um adulto. Criança não é para morrer, principalmente por doença imunoprevenida, né? E as pessoas têm que entender que são 2 anos de pandemia. Então, aquele conhecimento, o que a gente o entendimento que a gente tinha no início é totalmente diferente. Então, as pessoas se prendem a isso. Ah, porque não era assim. Justamente, passamos esse tempo todinho falando tudo isso que você inicialmente abordou aqui, né, Renato? Mas a realidade é outra. E aproveitando aí, Renato, teve algumas pessoas aqui, eu quero só agradecer a todas as pessoas, já temos bastante gente aqui conosco, viu, Renato? Muito obrigada aí, todo mundo aqui participando, os nossos internautas, colegas, né, pacientes. Elas queriam que você falasse em termos assim, não só de notícia, mas o que nós temos mesmo em dados, né, epidemiológicos, como é que está a questão da hospitalização e letalidade das crianças nesses países que a pandemia está 1 mês, 2 meses na nossa frente, Renato? Como é que realmente, o que é que está acontecendo? Vamos só completar a pergunta anterior, que você tocou num assunto muito importante, que é a questão dos anos de vida perdidos, né? Você ter um idoso de 93 anos que morreu de Covid ou uma criança de 4, 5, 10 anos que morreu de Covid, isso é completamente diferente, né? Então, a expectativa de vida, os anos de vida perdidos de uma criança e de um idoso realmente são muito diferentes, isso sempre tem que se levar em consideração. Você tocou num aspecto muito importante, que todos esses cálculos, todo esse olhar que a gente tem, na verdade, sobre o que é a morte de uma criança, o que é a morte de um idoso, por exemplo. Olhando para o que está acontecendo nos outros países, Socorro, é natural a gente observar um desvio da faixa etária, né? Um desvio da incidência, um desvio epidemiológico. Então, à medida que a gente começou a vacinação, por exemplo, de idosos, houve um desvio, houve um aumento, as UTIs começaram a ficar cheias de adultos jovens. Alguns até falavam, a epidemia rejuvenesceu, está pegando adultos jovens, o vírus está diferente. Não, ele está indo atrás dos não vacinados, né? Ele está fazendo mais vítimas entre a população vacinada, não vacinada. E aí, assim, a gente foi migrando, reduzindo a faixa etária a ser vacinada, vacinamos os adultos mais velhos, vacinamos os adultos jovens, vacinamos os adolescentes. Hoje, o público infantil, ou seja, os menores de 12 anos, representam a maior parte da população não vacinada do nosso país, né? São aí praticamente 35 milhões de brasileiros que ainda não têm nenhuma dose de vacina. Então, você tem um desvio que, primeiro, ele é proporcional. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, no começo da pandemia, 1% dos casos aconteciam em menores de 18 anos. Hoje, são 23% dos casos em menores de 18 anos de idade. Na Itália, já somam 34% dos casos. Em todos os países não é diferente. Eu trouxe 2 exemplos, mas não é muito diferente do que acontece nos outros países. Então, há um desvio da doença proporcional. A doença que sobra, a doença residual, se concentra mais entre não vacinados. Consequentemente, as crianças representam uma parcela muito maior do que representavam no passado. Agora, quando você tem uma nova onda, como a Ômicron está se estabelecendo, onde você tem um aumento não só proporcional, mas um aumento absoluto de casos, onde você quintuplica o número de registro de casos, nós vamos bater recordes parecidos com isso. A gente chegou, ontem já batemos o recorde de registro de casos diários, e nós vamos duplicar ou triplicar o pior momento que nós tivemos em julho do ano passado, 70 mil casos por dia, nós vamos para 250, 300 mil casos por dia. Mas aí você falar só nas crianças, só 1% hospitaliza, 1,5%, só 0%, de 1 milhão de casos, né? Em tanto casos que a gente vai ter, infelizmente nós vamos ter um aumento também absoluto.
Então, o aumento é proporcional no início, mas quando você tem uma nova onda com um impulso muito grande de registro de número de casos, você acaba tendo, infelizmente, um aumento também absoluto. E aí o que a gente espera ver aqui? São Paulo, por exemplo, hoje acabaram de ser publicados os dados nas UTIs, 60% de aumento de casos em relação à última quinzena de dezembro, comparando com a primeira quinzena de janeiro. 60% de internações, mas por Covid confirmado. Então, infelizmente, é o que a gente vai assistir. São raras as crianças, mas com tanta criança, eu não sei como é que está aí na Paraíba, mas aqui em São Paulo, é difícil você achar família que não tem 1, 2, 3 indivíduos infectados pela Covid-19. Aqui a coisa está muito, muito, muito alastrada, tem muita gente se infectando. Os dados que nós vamos ver nas próximas semanas de registro de casos é muito grande. Isso significa, naturalmente, daqui a algumas outras semanas, mais hospitalizações e mais para frente, algumas semanas, infelizmente, o aumento da média de mortes também. Falando nesse RO do vírus, né, que a gente sabe que essa variante Ômicron tem um RO altíssimo, né, superior a tudo que a gente já conhece. Eu queria que você falasse aqui, olha só, diante do que está acontecendo, uma percepção de um determinado grupo da população que está defendendo deixar as crianças se contaminarem com o vírus para adquirir sua imunidade natural da doença. Gente, Renato, diga aí, o que é que você tem para dizer para essas pessoas que estão defendendo isso, Renato? Não, isso a gente fazia, Socorro, no passado, né? Na época que não tinha vacina. Quem é mais jovem não conhece essa história, mas quem tem um pouquinho mais de idade, quando você não tinha vacina de catapora, quando você não tinha vacina de sarampo, quando você não tinha vacina de cachumba, você queria que seus filhos pegassem essa doença novinho, porque o risco de complicação, como a Covid, é maior com a idade. Então, já que você vai ter cachumba na vida, eu quero que meu filho pegue logo de pequeno, porque ele pode pegar na adolescência e ter problemas ali com fertilidade e tudo mais. Se eu tenho uma menina, eu quero que ela tenha rubéola jovem, porque eu não posso querer que ela tenha rubéola justamente quando eu estiver grávida. E assim era o racional, né, de você expor seus filhos à doença logo. O primo pegou catapora, levava os outros primos, tudo junto para pegar catapora, para já ter logo. Né? Quando você não tinha vacina, a estratégia que você definia era isso. Corria risco, podia ficar internado, podia ter complicação, podia ter um monte de coisas. Mas era melhor do que você adiar a vacinação, já que a doença ia adiar a doença, já que inexoravelmente você ia acabar tendo em algum momento da sua vida. Era melhor adoecer antes. Então esse é o raciocínio do século passado, o raciocínio de quem não tem vacina, era outra opção. Com a Covid é a mesma coisa. Se nós não tivermos aí a opção vamos dizer, como nós temos hoje a opção de vacinação, não faz sentido você deixar uma criança desprotegida, correr o risco da doença. Né? A doença tem risco, a vacina não tem. Então, você deixar o seu filho adoecer com todos os riscos, isso para qualquer idade, né? Não é só para criança, não. Essa história que muita gente advoga, vamos deixar todo mundo se infectar, fazer imunidade natural, de rebanho, é um risco enorme, porque você faz muitas vítimas da doença. E com as crianças não é diferente, Socorro. Então, não há sentido de querer que nossos filhos adoeçam, fiquem com dor, fiquem com febre, corram risco de hospitalização para pegar logo. Isso é um absurdo. Hoje é uma doença prevenível. Prevenível com distância, prevenível com máscara, e, felizmente, prevenível com vacina também. Ô, Renato, e ainda tem o problema de você arriscar seu filho ter complicações a longo prazo, né? Porque esse vírus, a gente sabe que o problema maior dele não é nem na fase aguda, muitas vezes é uma doença autolimitada, leve, mas é aquele risco, né, da Covid longa, de uma SIMP, que ele possa, mesmo tendo adoecido de uma forma leve, desenvolver. Então, eu acho que não é prudente, é uma incoerência você expor seu filho, né, a esse tipo de imunidade, se tem uma vacina que você pode oferecer uma imunidade para ele com a vacina. Uma outra pergunta aqui, Renato. Essas vacinas, aquela história, né? As vacinas são experimentais. E
seus estudos só estarão concluídos em 2023. Como a Sociedade Brasileira de Pediatria está recomendando para nossas crianças? Vamos lá, essa é uma questão que as pessoas usam, às vezes, o desconhecimento, que eles chamam de experimento, para entender como é que se desenvolve uma vacina e como é que se estuda, né, uma vacina. Nenhum produto, isso vale para remédio também, né, Socorro? Quando a gente coloca Exatamente. isso não é experimento mais, né? A gente nem usa a palavra experimento, a gente usa ensaios clínicos ou estudos clínicos. Então, quando você vai desenvolver um novo remédio, uma nova vacina, você começa a estudar em laboratório, depois você vai para modelos animais, você coloca ali no macaco, alguns outros mamíferos, viu que aquilo lá é seguro, você vai partir para os estudos chamados estudos em humanos, que são regidos por normas muito rígidas de ética em pesquisa. Então, você tem que apresentar um termo de consentimento, você tem que explicar os riscos do que aquele voluntário, explicar o que se já sabe até aquele momento, o que você quer descobrir, por que ele está participando, a participação é voluntária, ele pode sair do estudo a hora que ele quiser. Assim se faz um estudo em seres humanos, com todo esse regramento que é internacional. Então, você faz a fase 1 com poucos indivíduos, a fase 2, que vai ver segurança, ajuste de dose, a fase 3, que é de eficácia. Uma vez que você termina essa fase 3 e submete esses estudos, esses dados para uma agência regulatória e você coloca na população em uso, isso não é mais estudo clínico ou experimento, que alguém usa essa palavra. Isso não é experimento. Você passa a fazer a vacinação em grande escala e acompanha a chamada fase 4, que é o que vê o que acontece no mundo real. Então, essa vigilância pós-comercialização, isso não é estudo clínico. Ninguém faz estudo clínico com experimento com bilhões. Já temos 10 bilhões de doses de Covid aplicada no mundo. Isso não é experimento, isso não é estudo, né? Não é estudo com 10 bilhões de pessoas, de voluntários incluídos. Isso é vida real. E aí você faz o que nós chamamos de farmacovigilância. Você continua acompanhando esses indivíduos agora aos milhões vacinados e para ver se a vacina continua com seu perfil de segurança adequado. A gente tem estudos, né, Socorro, da vacina HPV, com 14 anos daqueles que foram começados vacinados, continuam sendo acompanhados até agora. Hepatite B tem cortes acompanhados de 40 anos na China, no Canadá, e assim vai. As vacinas a gente introduz e continua monitorando, para continuar garantindo que aqueles estudos que você fez lá no início, reafirmando que a vacina continua segura, reafirmando que a vacina continua eficaz, e aí sim, estudando duração de proteção, necessidade de revacinação, a gente vai acompanhando e tendo outras informações. Mas isso não é experimento. Então, quem diz que as vacinas de Covid estão sendo experimentais é uma mentira. Não há experimentos com vacinas em seres humanos. A gente tem estudos clínicos que foram feitos antes do seu licenciamento. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. E, assim, ainda fazendo parte dessa pergunta e aquela história. E o que se sabe de eventos adversos a médio e longo prazo? A gente sabe que já tem mais de 6.000 artigos, né, Renato? Só sobre vacinas da Covid. A gente dorme já naquela expectativa. E o que é que a gente tem amanhã? Não é desse jeito. E o ontem já é passado, é desse jeito. E a gente fica assim, diante dessa infodemia, de tanto artigo, a gente fica, meu Deus, eu não consigo acompanhar. E acha tempo para a gente ler e traduzir artigos. Mas é desse jeito. E ainda não temos, por exemplo, essa pergunta aqui que fizeram, eventos adversos a médio e longo prazo. Como, né, Renato? No adulto, a gente tem 1 ano e 6 meses que está sendo aplicado. Criança, a gente ainda não tem nem 6 meses. Mas me diga aí, para tranquilizar as famílias, os pediatras, como essa segurança que a gente tem em recomendar, mesmo sem esses estudos ainda, que ainda não deu tempo da gente fazer essa avaliação de farmacovigilância. Fala aí, Renato. Eu volto um pouquinho na questão anterior só para lembrar que nenhum estudo, nenhum medicamento, nenhuma vacina que a gente introduzimos com acompanhamento de 10, de 20, de 30 anos, né? Os remédios todos que a gente toma, os anticoncepcionais, os remédios para bronquite para os nossos filhos, para asma, o tratamento do diabetes, da hipertensão, ninguém sabe o que acontece depois de 40 anos, de 10 anos, de 20 anos, porque ninguém acompanha 20 anos antes do licenciamento.
Em vacinas, a palavra tranquilizadora é que não há nenhuma vacina até o momento que traga efeitos de longo prazo, demonstrado. Não há plausibilidade biológica para a gente imaginar que algo que seja introduzido no seu organismo, que se degrade rapidamente como uma vacina, possa causar efeitos depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Os efeitos, em geral, das vacinas são de curto prazo, né? Os efeitos colaterais, quando eles existem. Então, não há por que imaginar, da mesma maneira que não há por que imaginar que o remédio de colesterol que você está tomando, ou o hormônio tiroidiano que você está tomando, vai ter algum impacto daqui 10, daqui 20, daqui 40 anos, né? Obviamente, essa resposta, como você bem disse, Socorro, não se tem, porque as vacinas têm 1 ano e meio de experiência. É isso daí, essa é a experiência que a gente tem. E, de novo, não há nenhuma possibilidade, não há nenhum sinal, não há nenhuma plausibilidade de a gente achar que isso possa trazer um impacto de longo prazo. Mas os estudos vão acontecendo, claro, a gente vai acompanhar 10, 20, 30 anos, como a gente acompanha todas as vacinas, como a gente acompanha todos os medicamentos. Então, essa relação, acho que muito desse receio vem quando a gente fala de vacinas de RNA mensageiro. Então, tudo que você fala de DNA, de RNA, cria na população um imaginário que vai mexer com os nossos genes, que vai atrapalhar a nossa genética, o futuro das crianças, o que é uma grande bobagem, né? A gente tem que lembrar que o coronavírus, ele é um RNA vírus, né? O vírus é um RNA. Então, o vírus por si só já é um material genético, né? O vírus, ele usa o maquinário da nossa célula para viver. Ele sozinho, ele não vive, ele é um parasita de outras células. Então, ele entra nas nossas células, esse RNA inteiro do vírus, ele faz mensagens uma atrás da outra, para ele se copiar, para as nossas células fabricarem mais outros coronavírus, que vão invadir outras células, que vão fabricar mais milhares de outros coronavírus, um monte de proteína S. A vacina é um pedacinho, é um segmento mínimo do vírus inteiro. É só aquele segmento do RNA que vai fazer a proteína S. Então, a vacina faz muito menos proteína S, muito menos gen, muito menos RNA do que o próprio vírus, né? Então, você vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir defesa, enganando, como todas as vacinas fazem, mas com um segmento muito pequeno do RNA do vírus, e não com o RNA inteiro do vírus. Então, quem tem medo dos RNAs, devia ter medo do vírus. Aquilo é um RNA perigoso, né? Aquele é um RNA que dá doença, que produz um monte de toxinas, que produz um monte de proteína S. A vacina não demonstrou nenhum risco desse tipo genético. E para a última, só mais uma consideração, para quem acha que vai mudar o seu DNA, o RNA não entra no núcleo da célula, o DNA está no núcleo da célula, o RNA fica ali no citoplasma, onde uma parte da célula onde não há nenhuma integração, ele se degrada rapidamente, então não há riscos de você mudar de bicho, virar jacaré, você ter problemas qualquer na sua fertilidade, no seu futuro. As vacinas são seguras e não há por que imaginar que possa trazer nenhum desses malefícios. Perfeito. E o RNA é sintético, vai se desintegrar rapidinho. A proteína, esse fragmentozinho, não é proteína tóxica, como eles andam disseminando. E uma dúvida que muito, assim, que é muito... O pessoal, né, que é contra as vacinas, que sempre argumentam, é que os estudos foi feito pelo laboratório. Gente, mas é assim mesmo, com medicamento, com todas as vacinas. Quem é que vai fazer? Quem é que vai bancar? Quem é que vai desenvolver? É a farmacêutica. Agora, passará pela apreciação dos órgãos sanitários regulatórios. Aí vai ver se a documentação, se é tudo que ele apresentou, né? Todo aquele rigor técnico científico exigido. Porque isso aí anda sendo muito disseminado, né, na população. Eu não vou acreditar nesses estudos, porque esse estudo foi do laboratório. Os resultados vão ser de acordo com os interesses dele. Não é bem assim. Existem as pessoas que não têm ligação nenhuma com o laboratório, que estão lá nas agências regulatórias, órgãos internacionais, nacionais, regulatórios, que vão analisar, né? A gente vê aí a Coronavac, até agora a Anvisa não licenciou para as crianças, né? A gente fica na torcida, aguardando que se apresente o resultado dos estudos. Então, vamos desconstruir
desconstruir isso aí, né? Perfeito, Porque perfeito. é diuturnamente essas coisas sendo, né, disseminadas. Isso aí não constrói, não leva a nada, né? E sem fundamentação. O pior que tem, né, Renato? Renato, perguntaram qual a probabilidade dessas crianças de 5 a 11 anos, que a gente sabe que foi até o momento um grupo que nós tivemos melhores resultados de perfil de segurança, né? Aí, em relação até os demais outros grupos populacionais que estão sendo vacinados. Fala aqui para a gente o que você tem a dizer, a história da miocardite nesse grupo de 5 a 11 anos. Eu acho que é bom lembrar que quando a gente fala de vacina, você falou muito bem da produção, do desenvolvimento dos estudos, e esses acompanhamentos pós-licenciamento são fundamentais para ver aqueles eventos raríssimos que não aparecem quando a gente estuda ali em 10, 20, em 30 mil, em 40 mil indivíduos dentro desses estudos clínicos. Eles vão aparecer, por exemplo, se acontece um evento raro a cada 1 milhão de doses aplicadas, quando você faz o estudo com 50 mil, você não consegue enxergar esses eventos dentro de uma razão estatística. Então, você acompanha isso em longo prazo. Eu vou agrupar aqui, Socorro, antes de falar da miocardite, 4 efeitos colaterais mais graves que foram notados com as vacinas da Covid e que a gente conhece hoje, sabe que existe esse risco e vamos entender que risco é esse e comparar com o risco da doença. É isso que nos interessa. Um dos primeiros riscos são as chamadas tromboses. A gente viu que com algumas vacinas, especialmente aquelas que têm vetor viral, AstraZeneca e Janssen, existe um risco de desenvolver uma trombose, não aquela trombose comum que a gente sabe, que a gente conhece, mas uma trombose autoimune, com produção de anticorpos contra plaquetas, uma doença diferente, mas acontece mais ou menos um caso dessa trombose para cada 500 mil doses de vacina de vetor viral aplicado. É mais ou menos esse é o risco. Conhecido, a gente sabe, mesmo assim, ninguém parou de vacinar, porque essa trombose vai acontecer em uma pessoa e nós vamos beneficiar 500 mil outras, prevenindo hospitalizações, mortes e tudo mais. O segundo efeito que a gente sabe que existe é o das reações anafiláticas, reações alérgicas graves. Alguém que a gente não sabe toma uma vacina de Covid, isso pode acontecer com qualquer uma das vacinas, e desenvolve uma anafilaxia, tem um choque anafilático ali na hora que toma a vacina. Pode acontecer com picada de abelha, pode acontecer com alimento, pode acontecer com uma injeção, com um medicamento que toma, e com a vacina da Covid também. Então, esse é um evento esperado também, mais ou menos nessa ordem. Uma anafilaxia acontece mais ou menos de um caso em cada 750 a 1 milhão de doses aplicadas. O terceiro efeito são os efeitos da inflamação cardíaca, a miocardite e a pericardite, que é aquela inflamação do pericárdio, membrana que envolve o coração. Essas foram vistas especialmente com as vacinas de RNA mensageiro, no caso aqui no Brasil com a Pfizer. Tem com qualquer idade e tem com qualquer vacina, mas é mais concentrado no adolescente, mais concentrado com a segunda dose da vacina Pfizer. Que risco é esse? Mais ou menos 30 a 40 casos por 1 milhão de doses aplicadas. Alguém morreu já dessa miocardite pela vacina? Zero. Não houve nenhum óbito até hoje relacionado a essas miocardites. É uma doença que traz preocupação, muitos deles acabam internados, mas todos, ou pelo menos até agora todos, com recuperação total do seu quadro inicial. Não há nenhum que ficou com algum problema cardíaco, não há nenhum que morreu até o momento. Então existe um risco de miocardite, mais nos meninos do que nas meninas, pelo menos 9 vezes mais nos meninos do que nas meninas, o que já nos faz supor que há um fenômeno pubertário nesse fenômeno, quer dizer, provavelmente a puberdade, na hora que diferencia para o menino os hormônios, deve aumentar o risco, ou pelo menos deve proteger as meninas. E ao passo de quando a gente já tem dados de crianças de 5 a 11 anos que foram vacinadas antes da puberdade, o risco é pelo menos 5 vezes menor do que esse baixíssimo risco que os adolescentes tiveram. Então, a gente tem uma vacina que tem um raro efeito colateral, que incide muito diferente, né, nos adolescentes, meninos do que das meninas, e que em crianças que nós já vacinamos, todos os adolescentes, acima de 12 a 19 anos, 12 a 18 anos, sem problemas aqui para nós no Brasil, e que o risco de 5 a 11 anos é muito menor. E só para finalizar, o outro evento preocupante são os eventos neurológicos, né?
tem paralisia facial associada a algumas vacinas e tem algumas síndromes chamadas de Guillain-Barré, uma complicação neurológica. Mas com a doença COVID, isso é importante enfatizar só para finalizar minha fala, você tem muito mais riscos de miocardite, você tem muito mais riscos de trombose, você tem muito mais riscos de Guillain-Barré pós-doença do que pós-vacina. Então, são efeitos colaterais conhecidos, mas que ainda assim compensam a vacina. A relação de risco-benefício é muito favorável à vacinação, porque não vacinar implica num risco muito maior de todos esses efeitos do que vacinar. Então, é conhecido, é sabido, é estimado, é calculado esse risco e, mesmo assim, todos os países fazem essa relação de risco-benefício. O número de casos prevenidos, o número de mortes evitadas, o número de hospitalizações, é muito maior o benefício do que esse eventual risco. Muito bem. Então, gente, olha aí, o risco de você ter fenômeno tromboembólico, de desenvolver uma miocardite pelo vírus é bem maior, né? E com maior gravidade. Presta bem atenção. Só fechando essa parte ainda, porque até aqui o pessoal questionando, aquela pergunta que sempre tem, que a gente explica, mas que você resumisse para reforçar a segurança das pessoas que irão recomendar, que irão fazer nos seus filhos, netos, etc. É a questão do tempo da vacina, porque, eu não confio, colocaram, né? Porque esse tempo foi muito rápido, como é que pode, em tão pouco tempo, já estar licenciando vacina para essas crianças? Fecha aí essa questão aí da segurança das vacinas. Perfeito, perfeito. As vacinas de coronavírus não nasceram do nada, né? Elas nasceram já de pesquisas anteriores com os outros coronavírus que a gente teve. Em 2002, o SARS-CoV-1, que fez aquela síndrome chamada SARS, que ficou limitada ali às regiões da Ásia. E depois, 10 anos depois, em 2012, veio o MERS, né, a síndrome do coronavírus relacionado ao Oriente Médio, e essas vacinas continuaram avançando, os modelos animais, as fases pré-clínicas estavam todas prontas, de forma que houve uma pavimentação de todo o caminho do desenvolvimento das vacinas contra os coronavírus, que já tem 20 anos, à medida que nós tivemos ali em Wuhan o sequenciamento do SARS-CoV-2, do então chamado novo coronavírus, a gente pôde já entrar muito rapidamente nos estudos clínicos. E os estudos clínicos foram financiados como nunca se viu, né? Com todas as empresas fazendo parcerias, as agências sanitárias, os governos dos países ricos colocando muito dinheiro, os laboratórios sendo criados, parcerias das universidades com as academias, com as agências regulatórias, com a indústria privada, como a gente nunca viu. E, obviamente, hoje, com a facilidade da questão digital e da questão genômica também, a gente tem muito mais rapidez de desenvolver vacina do que se desenvolvia do passado. E, para o fim, Socorro, só para terminar essa questão da rapidez ou da velocidade, as vacinas começaram a ser produzidas antes dos estudos acabarem. Né? Isso não se faz normalmente também. Primeiro, ninguém vai ficar arriscando para construir uma fábrica produzindo vacina sem saber se ela vai funcionar, sem os estudos terminarem. Isso aconteceu com a Covid, a ponto de, no dia seguinte do licenciamento da aprovação, os indivíduos já estavam sendo vacinados. Quer dizer, as vacinas já estavam prontas sob risco. Se desse errado os estudos, ia tudo para o lixo. Ia tudo ser perdido. Mas apostaram, desenvolveram vacinas, muitas ficaram pelo caminho, né? A gente tinha uma centena de vacinas em desenvolvimento, chegaram estudos clínicos, terminamos aí o ano com 15 vacinas aprovadas no mundo e 85 ficaram pelo caminho, uma enorme perda de dinheiro em pesquisa, em construção, em produção de outras vacinas que não chegaram a ser licenciadas, mas aqueles que produziram conseguiram, no dia seguinte da aprovação, iniciar a vacinação. Então, foi uma celeridade muito grande, o cenário pandêmico exigia, mas em nenhum momento se abriu mão do rigor de todo o processo científico de aprovação, de licenciamento e de estudos clínicos. Isso que nos dá tranquilidade. Não se queimou etapas do desenvolvimento dessa vacina. De jeito nenhum. Precisam entender, né? Houve uma celeridade
por todos esses motivos que você citou, né? Excelente, Renato. Espero que tenha ficado bem entendido. Então, agora vamos entrar, Renato, umas perguntinhas no dia a dia mesmo, aquelas dúvidas do dia a dia. Por exemplo, criança que teve Covid vai precisar ser vacinada? Se tem sintomas gripais que você não sabe se é influenza, se é Covid, quantos dias o pediatra vai liberar, a família vai levar essa criança para ser vacinada? Vamos lá, quem teve Covid, sim, a resposta é sim. Muitos dados mostram que, para quem já teve a doença, esses dados com criança não são tão claros, mas em adultos é muito evidente, Socorro. O risco de você ter uma nova infecção, quem já teve Covid, se você toma vacina, o seu risco é 5 vezes menor de se reinfectar de quem não toma vacina. Ou seja, nós aprendemos que a COVID, tanto a imunidade conferida pela doença como pela vacina, elas não são duradouras. Ou seja, você pode, mesmo vacinado, se infectar, você pode, mesmo já tendo a Covid, se infectar. O que os dados apontam de maneira inequívoca é que a imunidade desencadeada pela doença é muito inferior à imunidade desencadeada pela vacina. É menos duradoura e a qualidade da resposta ali das células da imunidade celular é menor com a infecção natural. Por isso que indivíduos que já tiveram a doença não estão tão protegidos como os indivíduos que foram vacinados. Então, essa é uma primeira resposta. Para a segunda pergunta, quem está com sintomas gripais, que nós chamamos de uma síndrome gripal, hoje a recomendação é testar, né? Sempre que possível, está com febre, tosse, coriza, dor de garganta, a gente precisa testar esse indivíduo antes de pensar em dar alguma vacina para ele, né? A gente sabe que nem sempre se acha teste atualmente, né? Tá muito uma desfalque, tem muita gente que não tem acesso, às vezes no SUS não tem, procura quem pode pagar, às vezes, uma farmácia privada para testar, mas às vezes não consegue. Então, se você não consegue testar e elucidar se aquele quadro respiratório seu é Covid ou não, é melhor você esperar melhorar os seus sintomas para ser vacinado. Se você testou, está negativo, não é influenza, não é Covid, você está bem, você pode ser vacinado assim que você estiver recuperado. A gente adia a vacinação só em quadros febris agudos. Agora, eu sempre lembro isso, né, Socorro? Nós vacinamos no país mais de 300 milhões de doses aplicadas. Vacinamos um monte de gente com Covid sem saber. Todos que estavam assintomáticos foram vacinados e a gente não aconteceu nada, né? Isso que eu estou te dizendo. Nós temos dados de segurança de vacinar quem está com Covid, quem está incubando, quem acabou de ter Covid, quem está no meio da doença, porque vacinamos muita gente em vigência de Covid. Então, isso nos traz segurança. Agora, se você sabe que você está com Covid, o intervalo é de 4 semanas depois do início dos sintomas até você poder ser vacinado. Até porque você já tem muito anticorpo, esses anticorpos da doença natural podem até interferir na resposta da vacina. Então, a gente espera 4 semanas para vacinar. Igual do adulto, né? Para a criança vai ser do mesmo jeito. Exatamente. A recomendação é a mesma, né? Exatamente a mesma. Excelente, excelente. Se estiver assintomático, você já falou, né, que pode. Tem muita gente assintomática aí que foi vacinado, né? Ok. Uma pergunta, assim, que está sendo um gargalo, né, na vacinação das crianças. Por que é necessário a assinatura do consentimento dos pais para vacinar as crianças? E por que esperar 20 minutos? Aquelas orientações governamentais, Renato, que às vezes a gente não encontra respaldo, né, nos especialistas, nos estudos, né? Dá uma palavrinha aí para as pessoas que fizeram essa pergunta. Olha, em relação ao consentimento, é óbvio que nenhuma criança de 5 a 11 anos vai sozinha numa sala de vacina e chegar lá e vir aqui se vacinar, né? Obviamente, alguém está levando essa criança para ser vacinada. E como existe, eventualmente, algum pai que não quer vacinar seu filho, acho que a presença dos pais ou responsável no ato da vacinação é recomendável. Acho que não é uma exigência. Ele pode ir com a tia, pode ir com... Mas se você tem, eventualmente, uma situação onde o pai e a mãe não podem estar presentes, outro responsável pode ir. Isso não é um problema. Nunca foi para o Brasil, nunca foi para as nossas vacinas do calendário infantil. Não seria com a Covid-19 que a gente ia criar um mecanismo diferente. Em relação à observação de pós-vacinação,
Sempre que quando você vai ler os guias e manuais americanos, né, europeus, está lá escrito, após a administração de qualquer produto injetável, você deve observar por 20 minutos, porque pode ter uma reação anafilática, pode ser alérgica à vacina, né? Então, você pode ter uma alergia com qualquer componente da vacina, como pode ter com qualquer anestésico, com qualquer remédio que você tome, com qualquer injeção que você receba, não só de vacinas. Então, é uma recomendação que vale nada especial para a Covid, é a recomendação que valeria para todas as salas de vacina. Mas, obviamente, num país como o nosso, você deixar a pessoa 20 minutos numa sala, você não vai conseguir, numa campanha, vacinar ninguém. Então, nenhum estado, né? município, ninguém vai adotar na prática essa medida de deixar 20 minutos esperando ninguém, porque são tão raros, né, os efeitos colaterais, essa reação. A gente não vacinou, não sei em João Pessoa, mas aqui a gente vacinou tanta gente em carro, né, no drive-thru, fazia a fila, vacinava e ia embora. Se ele fosse uma reação alérgica, ele ia ter 2 quadras. Então, a gente não tem essa preocupação. E com a criança não é diferente do adulto, tá, Socorro? Quem é alérgico a algum componente e for ter uma reação à vacina, não tem nada a ver com a idade. Pode ser a criança, pode ser um adolescente, pode ser um idoso também. Então, as reações alérgicas podem acontecer com qualquer um, em qualquer idade, com qualquer medicamento, com qualquer vacina. E a observação de 20 minutos depois de ser vacinado com qualquer vacina é uma prudência impraticável, especialmente numa campanha. Numa campanha, né? E como você falou, já acumulamos experiência, né, de bilhões de doses no planeta. 10 bilhões de doses, 10 bilhões de doses, né? Então a gente já tem, né, dados assim que já nos dá muita segurança. Esses números são impressionantes. 50% da população mundial com pelo menos 2 doses, 2/3 da população mundial com pelo menos uma dose. Isso é inacreditável com 1 ano de vacinação. É impressionante. A gente não presta atenção, às vezes, na magnitude desse número de experiência que a gente já tem de vacinados no mundo. Ô, Renato, não vai ser como a varíola, né? Que precisou de 10 anos para vacinar o planeta, né? Com certeza vamos ter uma outra realidade. Renato, e o tempo passando, tão gostoso, tantos conhecimentos aqui, né? Poxa, mas vamos lá, olha só, aquela dúvida. E aí, criança tem tanta vacina, né? Às vezes está atrasado, muita criança de calendário de vacinal atrasado por conta da pandemia. E eu posso recomendar para meu paciente, meu filho, meu neto, atualizar naquele mesmo momento que for tomada a Covid, Renato? Olha, Socorro, a orientação inicial vai ser de não, né? Porque a gente não tem dados ainda com as vacinas de Covid de coadministração na pediatria, com vacina de gripe, com vacina de hepatite, com vacina de meningite, com vacina de pneumonia, não foram estudadas. Então, acho que por cautela, não há por que imaginar que traria algum problema. São vacinas inativadas. A gente aprendeu isso no começo, teve essa restrição para observar os efeitos colaterais dos adultos. Hoje a gente nos adultos já liberou. Eu creio que vamos seguir os mesmos caminhos. Nós vamos fazer vacina Covid isolada de outras vacinas, até que a gente acumule um pouco mais de dados em relação à segurança e em relação à não interferência na resposta imune com outras vacinas. Então, neste primeiro momento, é uma pena, né? Porque isso, muitas vezes, a gente poderia aproveitar a visita à unidade de saúde para atualizar as demais vacinas. Como perdemos lá nos adultos a oportunidade de fazer gripe junto com o Covid na campanha de imunização do ano passado. Mas eu acho que isso vai ser uma prudência, uma cautela que o Ministério vai acabar tomando e a gente vai respeitar, porque eu acho que há uma lógica por trás disso, que é a vigilância, criar confiança nos efeitos colaterais. Tomou junto com o do sarampo, tem uma reação da vacina do sarampo, vai ser implicada que foi a Covid que fez aquilo. Então, acho que é bom a gente ter um pouco de cautela nesse momento. Ótimo. E assim, a gente fica preocupado também porque em 2020, né, todo mundo quis tomar vacina de influenza querendo receber proteção indireta para a Covid. Foi desse jeito, né? 2021, com a recomendação, a gente começou a vacinar contra a Covid, tinha que respeitar 15 dias. E isso aí teve um impacto, né? A gente viu que muitos idosos ficaram sem ser vacinados em 2021, por conta justamente dessa recomendação de 15 dias. Mas como tudo é novo e a gente precisa de uma farmacovigilância mais apurada, tal, é válido, né? Como você falou.
Muito bem, muitos elogios aqui a você, Renato. Olha, é mil, é top, Renato. Só elogios para você, tá? Olha só, criança com problemas renais pode tomar vacina, Renato? Devem, né? Tem muitos dados na literatura mostrando que crianças que têm insuficiência renal, que estão em hemodiálise, têm um risco muito aumentado de complicações da Covid-19. São os primeiros que devem ser vacinados. A gente lembra que dependendo da condição renal, principalmente se for um indivíduo uma criança que está em diálise, com uma insuficiência renal mais severa, a resposta da vacina é muito ruim. Então, para essas crianças que são imunocomprometidas, ou seja, têm uma imunodeficiência grave, a gente, por enquanto, está dando 2 doses, mas o caminho deve ser também, como em adultos, fazer um esquema diferencial de 3 doses. Mas, por enquanto, são 2 e os cuidados devem permanecer. Mesmo nessas crianças imunossuprimidas, vacinadas, devem manter os cuidados de distanciamento, de máscara, porque a doença é mais grave. E a vacina é fundamental. Ok. É, perguntaram aqui, será que vamos ter reforço para as crianças, Renato? Esse é um assunto ainda em discussão. Os Estados Unidos já começaram a vacinar da terceira dose para cima de 12 anos. Então, eles já, para os adolescentes de 12 a 17 que já foram vacinados, já estão oferecendo uma dose de reforço também para esses adolescentes. Para crianças abaixo de 12 anos, ainda não. Mas eu acho que esses são dados de experiência de um pouco mais de tempo, de duração de proteção. A formulação da vacinação pediátrica é diferente. A gente não conhece ainda, em termos de duração de proteção, qual será esse tempo eventual necessário para uma revacinação. Gente, só reforçando que a pergunta se repetiu aqui. 15 dias de intervalo nesse momento, porque isso aí pode mudar a qualquer hora. Das vacinas da Covid para as outras do calendário de rotina. No momento, a recomendação é essa, para esse momento, tá? E Perfeito. finalizando aqui, é a questão, uma mãe perguntou que o filho toma imunoglobulina. E quando é que ele poderia tomar a vacina? A criança tem 8 anos, está dentro desse grupo, né? Tem um problema de doença autoimune. E aí, o que é que você diz com Não há relação à vacina que interferência. está sendo utilizada, né? As vacinas de Covid são vacinas chamadas inativadas, né? A gente faz intervalos entre imunoglobulinas ou outros derivados sanguíneos com vacinas para as vacinas chamadas vacinas de vírus vivos. Então, quem toma imunoglobulina tem que ter um intervalo com vacina de sarampo, de febre amarela, de cachumba, de catapora, de rubéola. Com as vacinas inativadas, como são as vacinas da Covid, pode tomar na vigência do uso, não há nenhum intervalo a ser respeitado entre imunoglobulinas e vacinas de Covid. Vacinar assim que a vacina estiver disponível para o seu filho. Ok. Infelizmente, pelo tempo, né, a gente vai ter que finalizar a nossa live para poder salvar, porque se passar aquele tempo, a gente não consegue salvar. Renato, mais uma vez, assim, quero lhe agradecer. Foram momentos aqui grandiosos, olha, esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente saiu daqui convencido, porque nós que participamos, que representamos as sociedades científicas, é importante que as pessoas entendam que não existe, nós recomendamos, apoiamos, mas não existe obrigatoriedade. Não é a nossa função isso aí. O que defendemos é o conhecimento científico, é trazer informação para as pessoas, é capacitar os médicos, atualizar, né? Então, assim, é recomendar, é apoiar, que ninguém fala em obrigatoriedade, tá? Mas eu queria que você também deixasse aqui uma mensagenzinha aqui para Paraíba, né? Porque muita gente, assim, na torcida, vibrou, tá? Quando eu anunciei que você estaria hoje conosco. Então, a turma vibrou e quero mais uma vez, assim, agradecer as pessoas. Nossa live foi bastante privilegiada aqui, prestigiada, tá certo? E deixa uma mensagenzinha aqui para a gente aqui da Paraíba.
Eu deixo sim, Socorro. Acho que acho que a sua fala final foi muito importante em relação à obrigatoriedade. As vacinas são obrigatórias no país, as vacinas incluídas, e a gente nunca precisou desse mecanismo para convencer as famílias para se vacinar. São raros os casos onde a justiça precisou intervir, obrigar famílias. Quer dizer, ninguém gosta de fazer nada que é obrigado. As vacinas não precisam, ninguém Pois precisa é. obrigar ninguém a vacinar. As vacinas são um presente da ciência para as famílias, um presente para a humanidade. As vacinas alargaram nossa expectativa de vida, derrubaram a mortalidade infantil. Nenhum benefício trouxe mais depois da água potável que as vacinas para a saúde das nossas crianças. E tá numa live aqui da Sociedade Paraibana de Pediatria discutindo vacinas. Eu acho que você abre com chave de ouro aí teu mandato. Eu acho que você é uma batalhadora da pediatria brasileira, junto com tanta gente, né, importante da Sociedade Brasileira de Pediatria. Você vem se juntando a nós há tantos anos aí na Paraíba, Socorro. A gente fica muito orgulhoso de ver o teu crescimento, o trabalho da sociedade como um todo, e nossa amizade pessoal, que já é de tantos anos, né, Socorro? Eu acho que a gente é uma admiração recíproca, um respeito. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, estar aqui com toda a sua diretoria. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui, tiveram a oportunidade, a paciência, né, de nos escutar aqui. E fico à disposição sempre. É um prazer sempre conversar com você, prazer sempre trocar essas ideias num nível tão elevado de ciência, um nível tão elevado de conhecimento, que acho que é o nosso papel mesmo. Muito obrigado pelo carinho, sempre da acolhida de sempre que vocês têm. Um grande abraço a todos. Pois tá. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e pelo seu conhecimento compartilhado aqui. E virá outras vezes, viu? E, se Deus quiser, presencialmente, né? Fácil. Presencialmente. Você, Conhecer aqui nosso litoral, que já conhece, desfrutar um pouquinho, né? é Pois isso aí. tá. Até a próxima, viu? Uma boa Tchau. noite, um bom descanso, Para Renato. todos. Muito Boa noite. obrigada. Obrigado, Socorro. Tchau, gente. Tchau, todo mundo aqui que estiveram Obrigado. aqui conosco. Vocês. Um abraço.